seguir, você assiste ao Rota Fácil, o reality show da pequena e média empresa. Oferecimento Apex Partner. Realização Before. Seja bem-vindo ao episódio número 7 do Rota Fácil, o reality show da pequena e média empresa brasileira. Que orgulho estar aqui com os jurados, com as empresas, nesse 7º episódio, onde a gente vai conhecer mais 2 empresas que vão se apresentar aqui e vão mostrar para o Brasil a realidade do que eles passam na prestação de serviço, de produtos, em todos os setores que aqui estão, porque é a pequena e média empresa brasileira que é o grande motor da economia do país e precisava desse momento não apenas de citar, mas de colocar essas empresas como grandes protagonistas, essas empresas como grandes protagonistas do nosso país e com acesso ao mercado de capitais para ter uma linha de crédito que vai dar a elas mais robustez, mais estrutura, sempre com muita orientação nessa iniciativa da BMC News, apresentando aqui o programa aqui com a Before e a Apex Partner, nosso grande patrocinador. E falando em patrocinador, a gente fala das premiações. Olha só que interessante, essas empresas vão ter acesso a 5 milhões de reais em premiações, aproximadamente 500 mil por empresa. Por quê? Porque essas empresas precisam, como eu disse, de direcionamento, de estrutura, de investimento para conseguirem crescer adequadamente, veja, via mercado de capitais. O nosso reality show é histórico, eu não tenho dúvida nenhuma. Feliz demais com esse episódio número 7 e todos os primeiros que já aconteceram, os 6 primeiros. E agora eu convido você para conhecer quais são, detalhadamente, as nossas premiações. Roda aí! Os 10 vencedores serão premiados com uma assessoria jurídica especializada, auditoria independente, 2 anos de isenção na escrituração da primeira emissão, além de subsídio de taxas de listagens. As pequenas e médias empresas que se destacarem serão premiadas ainda com, em terceiro lugar, uma participação no podcast Market Makers. Em segundo lugar, uma mentoria exclusiva com Pedro Janot. E em primeiro lugar, uma viagem a Nova York para participar da Brazilian Week. As 5 empresas finalistas que ficarem de fora do top 10 receberão como premiação a inscrição no G4 Traction, além de benefícios dentro da plataforma do G4. E a empresa escolhida pelo voto popular vai participar de uma conversa estratégica com um dos jurados e também vai participar do programa BMC Business, da BMC News. 7º episódio e a 7ª vez que eu vou apresentar esse grupo de jurados de peso e peso de autoridade e que eu tenho muito prazer de conviver com eles todos nesses 7 programas que a gente tem aqui. Eu vou apresentá-los, mas quero dizer para vocês que seguinte, todo mundo em casa já conhece vocês e talvez assim como eu, veja bem, é o que eu vou dizer para vocês, assim como eu já sabe um pouquinho qual é o lado que vocês vão ver. Termina a apresentação da empresa, tem gente em casa dizendo assim, será que o Serbasi vai dizer que é atrativo para as empresas que querem investir? Será que as pessoas disseram com clareza os dados que precisam? Então a gente já tem as pessoas conhecendo vocês, mas claro, não custa nada eu dizer mais uma vez aqui o nome de todos. Luciana Wodzik, mais uma vez, obrigado por contar com você aqui nesse programa, nesse grupo de jurados e, mais uma vez, contar com as suas ressalvas ou contar com o seu sim, com as avenidas de crescimento? Maia, eu posso te falar uma coisa deste episódio especial. Já estou sentindo saudades. Tá chegando na final. É isso. E esse programa tá dando vontade de mais um pouco. Eu ouvi dizer que a Before e a BMC já estão fechando a 2ª temporada, mas eu não posso falar isso assim, senão vão brigar comigo. Mas eu falo mesmo assim porque eu sou cara de pau. Ó, gente, um spoiler, hein? É spoiler. Vamos lá, obrigado muito pela sua presença. Rogério Salome, brigadíssimo mais uma vez. Fiquei sabendo que hoje você trouxe um vinho para no final do programa nos abrilhantar aqui com vinhos. É verdade, Rogério? Até porque hoje eu estou comemorando mais um ciclo, né? Então a gente vai comemorar com um bom vinho. É isso. Fechando hoje esse programa que, como a Lu falou, já estamos na reta final dessa jornada maravilhosa, né? As pessoas estão acessando, a gente estava conversando ali, as nossas mídias sociais, muitas vezes encontra com a gente um amigo, encontra na rua, fala, e aí, ó, quem vai ganhar aquela empresa, quem é aquela empresa outra, o que é que você fez, como é que é? Então, a gente está vendo também os telespectadores, né, o Brasil acompanhando esse programa Rota Fácil, que é muito legal, muito importante,
para as empresas PMEs do Brasil, né, que querem chegar, querem alcançar aí o mercado de capitais. Então, assim, a Before está de parabéns, você está de parabéns. A gente está aqui hoje no último programa para selecionar aí as últimas empresas que vão fazer parte desse hall de Legal dizer empresas que vão seguir. Legal dizer que é o último programa em que a gente apresenta as empresas e no próximo a gente traz todas elas aqui para ver os finalistas, né? É o último programa de seleção. De seleção. Exatamente. Perfeito. Último programa de seleção. Renata Vick, obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos ver se hoje as empresas entregam a clareza que você sempre pede aqui para todas elas, não é isso? Com certeza. A gente está super feliz e sendo, acho que todos nós aqui, surpreendidos positivamente com a qualidade das empresas, né? Vendo realmente o quanto vocês chegaram aqui preparados. Vai ser difícil para a gente aqui eliminar 5, porque temos bons concorrentes, o que é bom, né? O mercado é competitivo, então aqui já é uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro aperitivo do que vocês vão ter aí pela frente. Agora eu quero fazer uma pergunta para o nosso apresentador. Olha só, vamos Olha inverter. só. Adoro essas quebras Não é? de protocolo. Veja manda, só. Manda bala, manda bala. Todos nós aqui já estamos com saudade Sim. e com aquele gostinho de que queremos, né, a segunda temporada. Perfeito. E você, que estreou como apresentador de reality. Olha só, eu já estou Como assim... tá a sua sensação no dia de hoje? A minha Tá em casa? sensação, assim, primeiro, ponto, tô em casa, quase 4 anos de BMC e muitos anos aí em outras emissoras, tô me sentindo em casa e já tô, assim como a Luciana falou no começo, sabe com aquela saudade? Porque assim, amanhã já não vai ter mais um, né? Amanhã já não vai ter outra, aí a gente já fica com saudade, então tô me sentindo muito bem e preparadíssimo para a segunda temporada, claro, com esse mesmo grupo de jurados aqui pra Acho gente que a continuar. palavra que define essa primeira temporada é sintonia. Sintonia, é verdade. Houve uma sintonia muito grande aqui entre nós, entre você. Obrigada, foi um grande prazer. Eu que Está agradeço. sendo. Eu que Ainda agradeço. temos mais um pouquinho. E ainda tem mais um pouquinho e afinal. Gustavo Cerbasi, mais uma vez, aquelas perguntinhas vão nessa linha mesmo de será que os investidores vão gostar da sua empresa, da solidez que você demonstrou? Maio, eu poderia repetir o que meus amigos falaram. Estou feliz pelas empresas, pelo programa, BMC News, Before, renovando mais uma temporada. Eu estou feliz mesmo, sabe por quem? Pelas famílias que têm excelentes opções de investimento a partir das próximas rodadas na Before. O brasileiro precisa de opções de investimento com as quais ele se identifique. E isso a gente está encontrando muito facilmente aqui no Rota Fácil. Tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, de estar com vocês, mas especialmente quero dividir aqui com vocês de dizer que é fazer um programa histórico para a pequena e média empresa brasileira que não tinha o devido espaço na televisão. Isso é um fato. E a gente saber que nós somos esses pioneiros nesse sentido, olha, isso me deixa com mais orgulho ainda de tudo que a gente falou, tá bom? E já que a gente está quebrando protocolos, Maurício, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Maurício, você vai fazer o seguinte, normalmente, quando a empresa entra aqui no palco, vem aqui comigo, olha, vem aqui, você vai vir aqui comigo, ó. Vai apresentar aqui comigo. Normalmente a empresa, eu olho para aquela câmera ali, ó, eu apresento o que a gente chama do teaser da empresa, ou seja, a informação. Você vai falar seu nome, você vai falar, fica com a minha empresa, e você fala, obviamente, o nome da sua empresa. Olha para essa câmera e fala, eu sou Maurício da empresa, e olha para lá e apresenta que vai rodar o seu teaser aí, vai lá. Eu sou Maurício Gonçalves, sou da empresa 3E Soluções. Fica comigo aqui. Ah, olha só, vai lá o teaser da 3E Soluções para vocês. A 3E Soluções atua no setor de energia, com foco em eficiência energética, sustentabilidade e inovação. A empresa desenvolve projetos em áreas como usinas solares, armazenamento por baterias, mobilidade elétrica e iluminação pública inteligente, atendendo o setor público, indústrias e empresas. Com mais de 300 projetos realizados, a 3E tem presença nacional com escritórios em Barueri, Fortaleza e Votorantim, além de 21 unidades espalhadas pelo país. Desde 2018, a companhia é signatária do Pacto Global da ONU. A proposta da empresa é combinar solução energética, impacto social e desenvolvimento sustentável em escala. A gente viu uma oportunidade muito grande de crescimento, né? Eu acho que essa rota toda aí para fazer a abertura de capital, agregar mais governança, receber alguns pitacos aí do que a gente precisa realmente dar mais foco, melhorar. Voltamos do teaser da 3E, desse VT que a gente mostra e dá as primeiras informações que foi apresentado por ele, já para quebrar o gelo, deixar você um pouquinho mais à vontade. Maurício, mais uma vez te cumprimentando aqui, muito bom. Qual é a sua função na 3E?
Hoje eu estou como CEO da empresa. CEO da empresa, é fundador também, não? Sou fundador. Fundador, CEO, a pessoa que vende, que compra, que gasta e que ganha o dinheiro. É isso. A gente hoje já tem um nível de governança que eu não faço mais tudo isso, mas já fiz. Você percebeu que eu já levantei a bola para você falar da governança, né? É isso. Então, olha, agora muita seriedade, olhando para os nossos jurados, esse seu tempo agora para perguntar, né, por meio das suas informações, se realmente os jurados vão ter condição de te dar um sim no crescimento via mercado de capitais. É com você, Maurício. Eu estou aqui representando a 3E. Hoje estou à frente da empresa como CEO. Como eu comentei, faço parte do grupo de fundadores. A gente vem aí, nos últimos 15 anos, trabalhando no mercado de eficiência energética no Brasil inteiro. Nós temos 21 bases operacionais no Brasil. A gente atua dentro do segmento de eficiência energética, que é um segmento que, nos últimos anos, vem cada vez mais tendo uma importância muito relevante no mundo, principalmente pela discussão da descarbonização, questão de acesso igualitário, né, de energia para as comunidades, enfim. E a gente vem, ao longo desse período, tendo um crescimento muito interessante e bem sustentado, né? Nos últimos anos, crescemos bastante nosso faturamento, elevamos muito nosso nível de governança, e hoje essa oportunidade aqui do regime fácil, a gente vê como uma possibilidade cada vez mais a gente poder acessar, né, crédito, acessar um recurso que a gente possa alavancar ainda mais esse crescimento da nossa empresa. A gente acredita hoje, dentro do nosso propósito, né, que é poder transformar oportunidades em soluções que contribuam para a mudança do mundo e da vida das pessoas, que a gente, com esses recursos, vai poder ampliar ainda mais isso. A gente tem também um trabalho muito forte de propósito pessoal, acredito nessa questão. Alguns projetos que a gente desenvolve hoje, nós temos projetos desde projetos que a gente conversa com comunidades, a gente leva o conhecimento para o uso adequado da energia elétrica, a reciclagem de materiais para você, né, ter diminuir o impacto no meio ambiente. Nós levamos energia para comunidades remotas na Amazônia brasileira hoje, participando do programa Luz para Todos, projetos de iluminação pública, temos projetos também na área de mobilidade elétrica, enfim. Então a gente aproveita essa discussão da energia elétrica, que hoje é tão importante, questões, como eu falei, da descarbonização e tudo mais, mas a gente traz um quesito também de social, né, dentro de um aspecto de governança. Acho que essa é um pouco do pitch aqui da nossa empresa, né? Maurício foi direto ao ponto, olha, já falou algumas informações. Eu já ia falar alguma, mas deixa para os jurados. Mas foi muito bem, Maurício, parabéns pela sua apresentação. Eu já começo com uma pessoa que eu tenho começado com outras pessoas de acordo com as empresas, mas hoje, com o que você trouxe aqui de cenário, eu vou começar com ele, Gustavo Cerbasi. Né? Gustavo, o que a gente tem de perguntas aqui para o Maurício da 3E? Maurício, dei uma estudada nos números da empresa. Eu vi que vocês têm hoje o negócio com o setor público tem um peso muito importante na empresa. Esses contratos, qual que é o prazo de duração deles? É de longo prazo? Expectativa de renovação? Como é que está essa situação dos contratos de iluminação pública? Os contratos hoje que nós temos na nossa empresa, a grande maioria acessam fundos setoriais, mas na realidade o nosso contratante não é o poder público. A gente é contratado direto pelas distribuidoras de energia, no primeiro momento, em que elas operacionalizam esse recurso. Então, a gente não está exposto ao risco, muitas vezes, né, regulatório ou algum outro risco público. Os de iluminação pública também, a gente hoje atua, na verdade, só com obras de curto prazo. Então, a gente faz o retrofit de iluminação, troca iluminação antiga por iluminação nova, mais eficiente, gerando economia. E geralmente utilizando um recurso de eficiência energética, que é um programa da Agência Nacional de Energia Elétrica, que as distribuidoras que executam, né? Hoje a atuação de vocês é limitada ao estado do Amazonas? Não, a gente hoje atua no Brasil inteiro, né? A gente tem 21 bases operacionais. Na realidade, a gente até brinca do Oiapoque ao Chuí, verdadeiramente. Nós temos operações no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Ceará, na Paraíba, no Acre, enfim. O Brasil inteiro a gente atua. O foco nosso, a gente tem atuado, a gente é muito adepto à estratégia do Oceano Azul. Então, assim, a gente atua em segmentos que são pouco explorados e que eles têm que trabalhar principalmente com níveis de especialização e de governança também, e, claro, a natureza técnica, né? Então, a gente tenta essa diferenciação, a nossa estratégia de diferenciação, né?
Aí você não mencionou especificamente, mas a gente vê na apresentação atrás de você um crescimento bem robusto nos últimos 2 anos, mas que é condicionado a esses contratos também que têm uma relevância importante no orçamento da empresa. A partir da captação que vocês esperam ter no mercado, já há planos de quais seriam os próximos passos, o objetivo de expansão, já algo em negociação? Quais seriam os rumos da empresa a partir da entrada de capital mais robusta? Sim. Os últimos 5 anos, que inclusive coincide com a pandemia, né? A pandemia para a gente foi um momento muito, muito peculiar, que a gente se viu ali sem poder operar, né? O nosso trabalho é muito de campo, então a gente utilizou esse período para fazer todo um processo de melhoria de governança. Então a gente fez implantação de ERP, enfim, estruturou processos, somos no certificar ISO 9001, 14001, 45000, enfim, para aproveitar aquele momento de trazer mais robustez para o nosso negócio. E aí, em cima disso, veio também uma situação, Gustavo, que a gente viu que a gente estava muito focado num segmento único ali de distribuidoras de energia. Então, os últimos anos, e aí tem a ver um pouco com o nosso crescimento também, a gente vem trazendo uma diversificação da carteira, tanto dentro dos nossos próprios clientes, em que a gente viu oportunidades da nossa expertise ser utilizada em outras ações, como também a gente viu a oportunidade de outros segmentos. Então, a gente tem um trabalho muito forte para um segmento mais corporativo, parte de indústria, comércio, que justamente essa ideia dessa alavancagem é para trabalhar isso. E um conceito novo na área de energia, que é o Energy as Service, né? Energia como serviço, para trazer mais recorrência e essa visão de longo prazo. Aí, eu não sei se você tem essa resposta, quantos por cento do faturamento depende ou se origina em fundos de aval, fundos de desenvolvimento, recursos incentivados para o negócio ser implantado? Você fala atualmente? Atualmente. Hoje, da nossa receita, em torno de 70% a gente vem desses fundos setoriais. E do nosso caso, em análise até de competitividade, tem um lado interessante, até porque a gente é especialista nisso, né? Mas realmente essa que é a ideia da gente agora, nos próximos 5 anos, é avançar mais para depender menos dessas receitas. Então já estão enquadrados no que seria também o modelo de incentivo que, de certa forma, combate qualquer tipo de desincentivo, negociação de tarifa, vocês têm aproveitado bem esses recursos. Isso. Perfeito. Ótimo. Renata Vick, por favor, as perguntas para o Maurício. Bom, Maurício, parabéns. Empresa bastante sólida. Parabéns pela segurança na apresentação. Vendo um pouco aqui, obrigada por trazer o One Pager. A gente aqui, como banca, usa bastante, além da nosso trabalho todo aqui de pre-reading do material. E a ambição é grande, o que é ótimo, né? Então, hoje, você fecha aí 2025 com 150 milhões de faturamento, com uma ambição de chegar a 500 milhões em 5 anos, né? Um período relativamente curto, com uma margem EBITDA de 30%, né? Então, realmente é um plano audacioso que o investidor vai gostar muito de conhecer. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, não ficou claro na tua apresentação, como virá esse crescimento, tanto orgânico como inorgânico, se vem de M&A, né? Enfim, ou se realmente existe já uma lacuna conhecida que rapidamente pode ser preenchida com esse acesso ao mercado de capitais. Eu posso acrescentar uma pergunta, porque faz todo sentido com o que a Renata já está falando aqui. Em cima disso que ela perguntou, se você pudesse explicar e exemplificar um pouco mais os produtos, que é o produto, né? Porque você falou que são vários produtos. Então você tem aqui um crescimento muito grande, 150 para 500, mas o que a gente está falando, né? Quais são essas avenidas? Que produto é? Trocar lâmpada para ser mais eficiente nas ruas ou na cidade? E mais o quê? Isso aí ficou muito, para mim, eu precisava deixar mais claro. Legal. Em relação aos produtos da empresa, a gente tem realmente a gente trabalha algumas verticais, né? Hoje a gente tem 5 soluções, como eu comentei, projetos socioambientais, em que a gente desenvolve a eficiência energética, mas de um ponto de vista mais de relacionamento, de approach com a comunidade. Então a gente tem alguns projetos, por exemplo, de bônus para troca de equipamentos. Então a pessoa compra uma geladeira pela metade do preço e a gente utiliza justamente essa verba. Então essa criatividade também é um DNA da nossa empresa. A gente é uma empresa muito inovadora. E a gente usa o recurso da distribuidora e atua em parceria com o varejo. Então o Magalu, por exemplo, é um parceiro nosso no Brasil, que a gente faz esses projetos aqui em São Paulo, inclusive, a gente executa isso. Nós temos outros produtos vinculados a soluções, como esse, por exemplo, da Amazônia, que eu comentei. A gente desenvolveu uma solução que eu tenho painéis solares com bateria, que ela alimenta uma residência como se estivesse conectada na rede, né? Então isso também tem um desenvolvimento nosso.
A gente tem uma área que é tocada por um sócio, inclusive nosso, de novos produtos, soluções de novos produtos, que nós agregamos aí a questão da margem EBITDA, é justamente nesse sentido, de agregar mais valor dentro do nosso faturamento. Então, hoje a gente não tem só, nós somos uma empresa de serviço, mas a gente está cada vez mais encapsulando produtos dentro dessa solução para aumentar a nossa margem. Então vamos para Luciana Wodzik, por favor, aqui com o Maurício. Maravilha, parabéns, Maurício, aí, pela criatividade e diversidade aí de entrega. Eu queria entender um pouco, acho que você citou que além de você, como CEO, você tem sócios, né? Como é que funciona hoje essa governança? Como é que são os ritos, né, do dia a dia dessa governança? Vi que são 2 sedes corporativas, 21 bases operacionais. Queria entender um pouco mais isso. E se fosse elencar 2 prioridades para com a abertura do mercado de capitais, tendo acesso, quais são essas 2 prioridades como via de crescimento? Muito bom. Hoje o nosso quadro de acionistas, nós temos 4 acionistas, eu e mais 3, né? Desses 3, 2 são fundadores, assim como eu, detêm o maior capital, e nós ainda estamos executando funções executivas na empresa, né? A nossa intenção, e aí talvez, já trazendo o primeiro ponto, eu acho que é a governança, né? A gente hoje, cada dia, depois desses 15 anos de estrada, a gente entende a importância da governança para o negócio, né? Então a gente está realmente numa estrada de profissionalização. A intenção é essa, né? A gente, nos próximos anos, profissionalizar a empresa, com criação de conselhos, comitês, já estamos trabalhando nisso, que eu acredito que vai trazer uma maior robustez para a empresa, independente se vai estar na operação ou não os acionistas. E eu acho que o segundo ponto da abertura, porque a questão da governança com a abertura de capital ela é mandatória, né? E não é mais só porque você quer, e é isso que a gente gostou desse desafio. E a questão também de você trazer um capital maior para que a gente possa investir justamente nessas novas linhas de negócio que eu trouxe, né? Que aí a gente vai ter que ter um capital mais intensivo. Hoje a gente trabalha com contratos firmados com os nossos clientes. Então a gente traz o contrato para casa e aí faz a gestão daquela entrega, né? A gente vai ter que ser uma empresa um pouco mais de mercado, mais de varejo, né? Como eu comento com meus sócios, que não é o que a gente é hoje. A gente é mais uma empresa de projetos, né? A gente vende projetos, implanta e aí assim a gente se remunera. Mas a gente vai ter que ter essa visão de longo prazo aí que eu isso acredito é a resposta número 2 da Luciana. Quais são as 2 prioridades, então? Eu acho que a primeira prioridade é governança, né? E a segunda prioridade é a gente poder ampliar a nossa atuação de mercado, o maior leque de portfólio. Isso. Entendi. Respondido, Luciana? Respondido. Bom, agora a gente vai descobrir se você vai ter 1, 2, 3 ou 4 votos. Sim ou não. É o momento agora de você entender se você vai seguir, como é que você vai ficar no painel de pontuação. Tudo bem, Maurício? Beleza. Então vamos lá, objetivamente, os nossos 4 jurados. Começo com Renata Vick. Sim ou não para 3E aqui representada pelo Maurício? Maurício, você tem o meu sim. Eu acho que existem lacunas, como bem colocado aqui, mas é justamente nesse momento, né, que não só ter acesso, mas todo o suporte que é dado pode ajudar você, principalmente na prioridade 1, como você falou, será mandatório. Mas cuidado, já fica aqui uma orientação para que vocês não percam o foco, né, naquilo que faz a empresa crescer, porque o plano é muito ousado. Que bom que o sonho é grande, é importante que haja um sonho grande, metrificado, com clareza, né, de onde quer chegar, o como, né, o how é tão importante quanto o que se quer. Então, elucidação de estratégia existe, mas a capacidade de execução, que é um fator que a gente coloca aqui como critério, vai ter que ser realmente trazido como prioridade 1, né? Porque capacidade de executar a sua nova governança, capacidade de executar o seu plano de expansão, de ganhar maior capilaridade, diversificar um pouco, enfim, a forma como você atua, mas eu acredito que com o suporte que você vai ter aqui, você está apto. Tem meu sim. Muito bem. Primeiro sim, Maurício. Vamos lá, vamos para as mulheres. Vamos começar com as mulheres para ver se tem o segundo sim, né, das mulheres. Luciana Wodzik, sim ou não para 3E? Vamos lá, parabéns, Maurício, pela empresa, pelos resultados aí apresentados. Tem um sim com ressalva, tá? Porque característica conhecidíssima de Luciana Wodzik aqui no nosso programa.
tem uma preocupação aqui, que provavelmente é a sua, desse crescimento apertar a questão de margem, apesar de você apresentar num plano uma expansão de margem de EBITDA, eu vejo que se não tiver uma diligência de custos operacionais, esse crescimento pode estar comprometendo a sua margem aí, e principalmente que é um crescimento bastante ousado. Então, como vai ser essa gestão, esses riscos e essas diligências para esse plano até 2030 é um ponto de atenção aí para o negócio. Muito bom, temos um segundo sim e, como sempre, Luciana, com algumas ressalvas importantíssimas. A gente brinca, mas são ressalvas que realmente direcionam as empresas. Rogério Salumi, sim ou não para 3E? Bom, vamos lá, Maurício. Primeiro, a gente precisa entender por que você não está na Bahia nem no Espírito Santo ali. Os dois estados estão ali, está faltando tem mais bandeirinha. Peraí, tem não, mais. Os outros estão lá. Sim, mas é que você está falando de Bahia e Espírito Santo. Eu nasci na Bahia e moro no Espírito Santo. Entendi. A bandeirinha. Então tem um lado pessoal aí. É pessoal, aqui agora já virou pessoal. A gente tem atuação, por isso tem a bandeirinha, mas não temos só escritório lá ainda. Mas nós temos atuação. É o que eles chamam de base operacional. Isso. A gente tem projetos na Bahia. Mais ou menos. No Espírito Santo. Mas tudo bem, ele quer que tenha ali. Isso é mais um convite da tem uma base aqui, uma base na Bahia, pô. Olha o que o Serbasi falou. Teve a Serbasi, pergunta. É mais um convite do que um desafio. Eu tô achando que vai virar investidor. É uma negociação. Tô nem ouvindo. Mas vamos lá, Maurício. Eu de verdade comecei escutando, olhando aqui, estudei um pouco os números. No começo a minha tendência era para te dar um não. Vou te dar um sim com a certeza de que você vai precisar melhorar um pouco. Lembre, você vai ter que vender. Aqui é muito rápido, aqui você tem toda essa pressão de estar no estúdio, filmado, a gente aqui para tentar extrair o máximo de informação sua, mas o investidor ele vai querer ter clareza por que ele está colocando o dinheiro aqui, para quê? O que é esse negócio, né? É um serviço, depende de contrato, tem um produto, ele é um produto que você tem que comprar e vender, ou você depende realmente de projetos. Para mim ainda ficou um pouco obscuro essa questão do que de fato você faz para que eu possa investir. E a gente aqui está analisando no intuito de entregar para o mercado empresas que os investidores, as pessoas vão ter que analisar para decidir se vão colocar o dinheiro ou não. Tá? Então, tenho certeza que você, nesse processo, vai dedicar um pouquinho mais de atenção para melhorar como você apresenta esses produtos. Você tem o meu sim. Perfeito. Vamos atrás da unanimidade. O que você acha, Maurício? Sim ou não? Vai rolar unanimidade ou não? Ele está um pouco nervoso agora pro seu voto, Serbasi. Você viu no rosto dele um pouco nervoso. Com o Serbasi a gente já leu bastante, né? Aí vem, né? Já tá vindo alguma página do livro ali, será que eu falei certinho, né? Serbasi, por favor, sim ou não para 3E? Vamos lá, minha resposta, ela mais ou menos como o Salumi falou, começa no não. Vamos ver se eu chego no sim, porque o setor não é um setor tão trivial, ele é bastante concorrido, né? Muitas empresas fazem o que a 3E faz no Brasil. Você tem seus diferenciais, por exemplo, acesso a fundos de incentivo, o fato de estar sediado num estado que tem estímulos, né? O programa Luz para Todos no Amazonas, que é uma política pública, então procurar focar nesses diferenciais competitivos vai fazer diferença nesse processo de crescimento. Eu acho que há um certo otimismo entre crescer robustamente e oferecer uma boa margem. Eu estou mais para ou uma coisa ou outra, que de certa forma também atende a expectativa do investidor, né? Se ele recebe dividendos, ele não espera tanta valorização. Se ele tem valorização, ele não espera tanto dividendo. Então, ok. Então, é um sim, mas um sim que vem traz de carona a recomendação de cuidado, atenção a esses pontos de vantagem que vocês têm que não podem ser perdidos nesse processo de crescimento. Parabéns pela empresa. Perfeito. Muito obrigado. Temos unanimidade, Maurício. Parabéns. Olha, você viu que deu sorte você chamar o seu teaser ali no começo do seu vídeo. Coloquei você aqui para falar, deu sorte para você. Eu acho que eles talvez entenderam, ouviram que a gente, independente de algumas peculiaridades que a gente precisa, né, alguns pontos ali, dar uma fortificada, acho que eles viram o potencial da gente, principalmente, acho que de governança, né, que é uma coisa que a gente vem, acho que mostramos uma maturidade, acho que como empresa. Sua PME também quer captar recursos no mercado de capitais? Escaneie o QR Code e descubra como listar sua empresa na B4.
Voltamos e vamos direto para a próxima empresa que vai apresentar a sua história, o seu case, mas principalmente os seus argumentos para que os nossos jurados possam avaliar se essas empresas têm condição e se essa empresa especificamente tem condição de crescer via mercado de capitais. Então, conheça agora a Gelux. A Gelux atua desde 2017 na locação de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos para setores estratégicos da economia. Com sede em Salvador e operação também em Feira de Santana, na Bahia, a empresa atende clientes em todo o território nacional. Hoje, a Gelux opera com uma frota com mais de 800 ativos entre veículos, caminhões, máquinas e equipamentos, em contratos de médio e longo prazo. Com crescimento médio anual superior a 50%, a companhia se posiciona como uma operação voltada à escala, disponibilidade e suporte para atividades essenciais de infraestrutura. Listar a gente traz a gente para uma boa situação de crescimento e conforto em relação a equity, dívida, IPO, follow-on, e acredito que o programa vai facilitar, vai ser uma porta de entrada para isso. Agora que você conheceu a Gelux, vamos conhecer os empresários. Meu grande amigo Gilson e Gabriela. Como vai, Gilson? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, Gabriela? Tudo bem? Preparadíssimos para, vamos chamar assim, no bom sentido, claro, enfrentar a nossa banca de jurados? Com certeza. Com certeza. Tá confiante, Gilson? Tá calmo, tá tranquilo, Gabriela? Vocês dois são calmos e tranquilos? Calmos e tranquilos. Então tá bom, os jurados já estão começando a anotar, sem vocês falarem, eles já estão ali, ó, anotando para saber o que vocês vão falar. Então, concentração, direto ao ponto para os nossos jurados agora. Vocês podem começar? Estão preparados aí? Então, Gelux aqui no palco, vamos chamar assim, do Rota Fácil, por favor, é com vocês. Boa noite, meu nome é Gilson Davi, sou CEO da Gelux, é uma locadora que está no mercado há 9 anos, tem presença nacional e atua em 17 estados da federação, tem 832 ativos. E, Gabriela, por favor, você agora. Meu nome é Gabriela, eu sou a diretora financeira da Gelux, então vou apresentar para vocês os nossos números, falar um pouquinho da nossa condição de mercado, para a gente poder chegar a abrir nosso capital com vocês, né? Nós temos, como o seu Gilson falou, 832 ativos, o nosso faturamento em 2025 foi de 55 milhões, a nossa margem EBITDA é de 80,8%, uma margem líquida de 35% e a gente realiza tudo isso com 9 funcionários. A gente pratica hoje as melhores governanças de mercado. A gente tem nossos balanços, eles estão sendo auditados pela Grant Thornton, a gente tem uma assessoria no mercado de capital, a gente tem a melhor contabilidade do setor de rental e a gente tem sistema também de controle de frota. Diferentemente dos grandes players de mercado, eles são vendedores e compradores de carro, eles não são, na verdade, locadores. Eles compram um carro, eles passam 1, 2 anos com o carro, não prestam um serviço mesmo de locação. Não tem um pós-venda, não tem um atendimento ao cliente para melhorar a operação deles. Eles, ao final desses 2 anos, vendem o carro e a renda maior a receita deles é essa. A gente não, a gente tem perenidade. A gente compra um bem, a gente coloca o bem no cliente, ele trabalha em média 7 a 8 anos nesse cliente, dos quais em 3 anos ele tem um payback e os demais anos eles são exploração apenas financeira. A gente recebe o retorno. Ao final desses 7, 8 anos, a gente tem expertise para poder revitalizar 100% do nosso equipamento e conseguir recolocá-lo no mercado e vender também o nosso ativo. Então, hoje a nossa frota ela ainda é muito jovem, nós temos, como ele falou ali, 8 anos, 9 anos de experiência, então a gente está iniciando a venda dos nossos ativos, ainda assim a gente tem uma receita que não se compara com a locação, né? Por exemplo, eu acho que 95% da nossa, ali é 100% locação, tá? Eu devo ter uma receita de venda com 10 milhões ao ano, mais ou menos. Então, nosso foco é realmente a locação. O que é que diferencia a gente dos demais players de mercado e por que a gente está aqui? Hoje, a gente tem um amplo acesso a capital, porém o nosso capital é capital de varejo, é capital de banco e banco de montadora. A gente tem um prazo de dívida encurtado e a gente tem um custo de dívida muito alto. Então, o nosso capital tem um valor diferente do deles. Eles têm um custo de capital muito mais baixo e um prazo muito mais alongado. Se a gente se torna uma empresa listada, a gente vai ter acesso a um capital que vai ter um custo menor e um prazo mais alongado que coloca a gente numa competitividade em um nível acima, porque em relação a serviço, a gente já é a principal escolha do cliente. Todos os nossos clientes hoje, eles têm contratos com a gente e têm com as grandes locadoras. Eles alugam com as grandes locadoras o que a gente não consegue atender por conta do nosso tamanho.
Se a gente chegar a equiparar o preço, no custo de capital for menor, a gente consegue crescer e atender esses clientes. O setor de locação no país, hoje, ele já foi em 2019 responsável por 1% dos emplacamentos do ano. Em 2024 ele foi 10%, em 2025 ele chega a 15%. E essa é a locação de pesados. Na locação de leves, já chega a 30%. É uma realidade latente para todo mundo. Hoje, a frota média do Brasil são 4 milhões de caminhões, com uma idade média de 22 anos. Então, precisa ser renovado. Com o custo do ativo hoje e o custo que é você conseguir um capital hoje, a tendência é a terceirização de frota para essa renovação. Então, assim, a gente entende que nosso DNA enxuto mantém a gente com níveis altos de rendimento, como vocês viram, a gente tem resultados efetivos, os nossos números mostram por si só, a gente tem liquidez, a gente tem uma frota de 180 milhões, o nosso endividamento ele é de 70 milhões, que é extremamente conservador para o setor, é de 1,7 EBITDA, enquanto os grandes players têm um endividamento acima de 3, então a gente tem espaço para crescer, a gente tem um grande potencial de geração de caixa, a gente vai finalizar o semestre com mais ou menos 25 milhões de caixa, só que a gente hoje, o custo da nossa dívida ele é muito alto e realmente o prazo muito encurtado tira a gente dessa competitividade. Porque em todos os outros setores a gente sempre vence a competição. Então hoje, o que a gente procura aqui realmente de vocês é abrir o nosso capital, ter relacionamento com o mercado para poder trabalhar com equity, com dívida e crescer. E o potencial de crescimento é grande. No setor que a gente trabalha, por exemplo, a gente tem um foco maior no setor eletricitário, de saneamento, porque é um setor regulado, de atividade contínua e essencial. Então, é um setor que não para nunca. A continuidade dos contratos é intensa. Se um cliente sai hoje, imediatamente entra outro no lugar, pega a mesma frota, porque não tem como outra pessoa atender e o serviço não pode parar. Nesse setor, a gente tem um mercado de mais ou menos 100 mil itens endereçáveis, e no Brasil a gente entende que mais ou menos 300 mil itens serão atendidos nos próximos anos. A gente pretende esse ano faturar 70 milhões, até 2029 a gente quer faturar 100 milhões, ano passado a gente investiu 50 milhões em CAPEX, e a gente quer mais ou menos 100 a 150 milhões de investimento nos próximos 2 a 3 anos. Acho que é Muito isso. bom, Gabriela e Gilson. Gilson passou a bola para a Gabriela pegou o caminhão e foi na avenida e trouxe todas as informações aqui necessárias. Muito bom. Vou começar com os jurados. Os jurados também, quero dizer para vocês dois que eles já me conhecem, eles já imaginam para quem eu vou passar a bola primeiro. Tem gente rindo porque já sabe. Vou começar. Atenção, Renata Vick. Renata Vick, veja, quando as empresas às vezes não trazem determinados números, não trazem determinada clareza, às vezes por questão de tempo, priorizam uma informação, outra, não digo não trazem nos documentos que vocês têm, eu digo, obviamente, aqui na apresentação, e a Gabriela aqui deu uma chuva de números, quando rolou ali um 80,8 de EBITDA, a Renata já olhou assim para o lado, falou assim, o que está acontecendo? Então, Renata, trazendo direto, colocando, por favor, a palavra para você, para as perguntas aqui para a Gelux. Brincadeiras à parte, a banca estava aqui, ó, olhando os números e dizendo que o EBITDA dela é melhor do que o vinho que o Salume vai entregar no Meu final Deus, do programa. o EBITDA dela quase, em vez de abraçar o Gilson, o cabraceiro, vai abraçar a tela ali dos 80%. Por favor, Renata, é com você. Antes de mais nada, vou trazer aqui meus pontos e as minhas dúvidas para que vocês possam esclarecer, mas eu queria dar parabéns para o seu Gilson por ter uma CFO mulher tão incrível e com tanto domínio, porque nós aqui estamos chegando agora realmente no final, é a última Sim, a última empresa a se apresentar. avaliada e, sem dúvida nenhuma, a gente passa por muitos aspectos aqui como banca, a gente quer entender governança, quer entender cultura, quer entender plano de crescimento, quer entender capacidade de execução, mas, sem dúvida nenhuma, ter um dashboard tão claro, né, dos resultados nos ajuda aqui, inclusive, a formular as melhores perguntas. Então, parabéns, seu Gilson, aí, por estar tão bem representado pela Gabriela. Minha pergunta, já que a apresentação foi tão elucidativa, um pre-reading, né, que é tão importante, eu valorizo tanto esse pre-reading aqui, porque a gente consegue ser bem mais objetivo, então vou ser bastante objetiva. O recurso, você deixou bastante claro, né, que hoje o custo capital é bastante alto, então isso vai, sem dúvida nenhuma, trazer uma vantagem competitiva que hoje vocês não têm, mas eu queria entender se a expansão, né, uma vez que vocês não tiverem mais, talvez, tão pressionados, né, como estão hoje, com custo de capital alto, virada expansão geográfica, né, hoje vocês não estão no Brasil todo, se isso é um desvio de foco ou não, se é uma oportunidade, né, e quais seriam as top 3 prioridades para chegar nos 70 milhões já nesse ano, né, se eu entendi bem, e qual é a ambição para os próximos 3 anos em termos de potencial de crescimento?
Ó, os 70 milhões eles já são basicamente realizados, é mais ou menos o crescimento que a gente tem anualmente, a gente já tem contratos assinados que vamos implementar. Então ele já está realizado. Eu quero chegar nos 100 milhões até 2029, mas a gente prevê sim um crescimento de mais ou menos uma aplicação de 100 a 150 milhões nesses 3 anos, tá? A gente atende quase no Brasil todo, assim, hoje a gente está em 17 estados, mas em qualquer estado, em qualquer local que o cliente demande, a gente faz a implementação dos nossos implementadores e leva. A gente consegue ter uma capilaridade muito grande com as oficinas, com as manutenções, com a operação dos clientes que a gente tem. Então, a gente atende em qualquer lugar e isso não tiraria o nosso foco. Nosso foco é manter realmente o nosso DNA enxuto e eficaz, para poder crescer com saúde, com segurança também. E chegando a 100 milhões, essa linda margem EBITDA tende, porque hoje você opera de uma forma bastante enxuta, né? Menos de 10 colaboradores. O que você imagina em termos também de projeção de margem EBITDA para os próximos anos? A nossa margem, ela nunca teve uma variação muito grande. A nossa margem é sempre. A menor margem que a gente teve foi 79. Por exemplo, no último trimestre a gente fechou com 88. O nosso custo de manutenção, apesar de tudo, ele não é muito alto. A nossa administrativa é enxuta, obviamente. O nosso custo de manutenção é uma manutenção básica. A gente tem uma equipe que tem expertise em manutenções simples que garantem a atividade do cliente. Então, o nosso custo principal hoje é PMT de banco. Inclusive, eu acredito que aumente a nossa margem, uma vez que a PMT vai diminuir um pouco, vai dilatar no prazo, né? Então, a diminuição de margem não é um perigo que a gente corre, algo que né? te preocupa. Tá bom, obrigada. Bom, agora vamos para o segundo jurado que vai conversar com a Gelux, fazer as perguntas. Vamos para Rogério Salome. Por favor, a sua vez. Parabéns, Gabriela, pela belíssima apresentação. Gilson, também parabéns pela empresa. De fato, é um sonho para qualquer um ter, administrar, analisar e poder investir numa empresa com os resultados tão substanciais, né, e com EBITDA, com a margem dessa. Mesmo olhando aqui que você tem um endividamento ainda muito alto, né, dentro da companhia. Eu acho que, de repente, você indo em busca de um mercado de capital seria o pilar principal desse funding, seria para poder dar uma diminuída nesse endividamento, o que te traria mais condição de investir em mais CAPEX, expandir. O Brasil tem uma oportunidade enorme em infraestrutura, a gente está começando, né, essas grandes obras, os grandes investimentos nos estados, nos municípios, no próprio governo federal em infraestrutura. Tem muita coisa que eu acho que fala muito com o que vocês fazem, né? Todas essas empresas, toda essa infraestrutura vai demandar de equipamento, não só para transportar as pessoas, mas como para instalar, para executar esse pipe de projeto que está aí no Brasil todo. A minha pergunta aqui é basicamente com relação ao endividamento. Eu não tenho dúvida que meu amigo Gustavo vai entrar um pouco mais aqui nesse detalhe, mas esse endividamento ele é em cima de necessidade para aquisição de CAPEX. Vocês fizeram isso para ter aquisição de CAPEX. Pelo que você botou aqui, 40% dos 70 milhões que vocês têm de endividamento, ou seja, mais ou menos 28, 30 milhões, já é para o ano que vem. Esse ano agora de 2020. Como é que vocês estão trabalhando esse endividamento de curto prazo, né? Qual é como que vocês vão executar esse endividamento de curto prazo e como que isso seria diluído ao longo do tempo, uma vez que você vai ter capacidade de ter recurso mais barato? Tá. Primeiro assim, a nossa alavancagem, apesar de tudo, ela é extremamente conservadora. A gente não está muito alavancado, não. A gente pode chegar até 3 EBITDAs que a gente ainda vai estar numa margem conservadora, porque locação é um setor de capital intensivo. Então, toda a frota ela é financiada. Hoje, o nosso endividamento ele se divide 90% em CDC, financiamento do ativo, 10% em capital de giros FGIs para oportunidade de negócio, nunca para fluxo de caixa. A gente conseguiu criar também internamente uma oportunidade de negócio de aquisição de frotas de seminovos. Clientes que estão em RJ, clientes que têm alguma dificuldade financeira. A gente pega essa frota, como a gente tem a expertise na revitalização, a gente consegue trabalhar ela e recolocar no mercado de locação ou vendê-la realmente e repor o caixa. Esse endividamento ele é de curto prazo por 2 motivos. Um é porque até pouquíssimo tempo nós éramos um lucro presumido. Até
2 anos, 3 anos atrás. Então não fazia sentido a gente fazer caixa e continuar pagando juros. A partir do momento que a gente virou lucro real, a gente transformou todo o nosso endividamento. Ainda assim, é porque a gente se capitaliza, hoje a gente não paga quase nada de imposto, porque a gente capitaliza os juros do nosso endividamento, então tem mais equilíbrio. Porém, como a gente é atendido por banco de varejo, por banco de montadora, ele é de curto prazo, eu não tenho como fazer diferente. Eles não dilatam a dívida para eu começar a pagar daqui uns 2 anos, por exemplo, não tem como. Então a gente quita muito, como o nosso capital mais intensivo foi ali 2017, 2018, que foi a alavancagem da empresa, eles estão quitando agora, 2026. Eu tenho para dizer para o Gilson tomar cuidado aqui nesse programa, porque já vão mandar e-mails para a gente para contratar a Gabriela como CFO das empresas que estão assistindo a gente. Parabéns demais, Gabriela. Por favor, Salome, continua. Você tem alguma outra pergunta? Não dava para eu não dizer isso, né? Eu e a Renata, a gente se olhando aqui, por favor. Só um parênteses. Os bons são feitos para o mundo. É isso. Boa, Gilson. Boa, Gilson. Mas mesmo assim, preserva, viu? Vai na minha, preserva. Luciana Wodzik, vou deixar o Serbasi para o final, porque eu tenho certeza já que tem algumas contribuições importantes aqui para fazer. Luciana Wodzik, por favor. Parabéns aí, uma empresa realmente uau, né? Com este crescimento que vocês pretendem, vai ter essa mudança de margem de EBITDA? Vai ter alguma complexidade a partir do momento que entra para o mercado capital? Porque vocês são tão simples, né, no modelo de negócio, que gostaria de entender mais se esses 9 funcionários, com a expansão, né, vai ter um crescimento acelerado nesse sentido de SG&A, e como que está desenhado a governança para este novo momento? Tem comitês, tem conselhos? Como é que vocês estão desenhando esse próximo passo? Hoje a Gelux ela é uma SA de capital fechado que ela possui 2 sócios, 2 acionistas no caso, né? Seu Gilson, que é o diretor-presidente, e um outro acionista, que é um diretor técnico. As relações comerciais são tratadas sempre entre eles, a gente tem uma assessoria financeira que ajuda a gente nisso, a gente tem a auditoria da Grant Thornton, tem a melhor contabilidade de renta do setor, tem sistema de frota. Então, assim, em relação a alterar muito nossa estrutura, não alteraria, porque a gente já tem o que umas grandes empresas possuem. A gente já tem o sistema, a gente já tem a mesma contabilidade, a gente já tem a mesma assessoria. E assim, para cuidar dos carros, a manutenção continuaria mais ou menos a mesma. A gente trabalha com terceirização do serviço também. A gente tem, como eu falei, capilaridade em todos os estados, a gente consegue as oficinas. Então a estrutura continuaria enxuta. 9 funcionários? Não, mas continuaria enxuta. Em relação à margem, da mesma forma que eu vou crescer o meu investimento em dívida, eu vou crescer o meu faturamento. E o faturamento ainda vai crescer um pouco mais, porque eu tenho os contratos antigos que já os carros vão estar quitados, vão estar sendo quitados, e tem o reajuste anual também. E o bem, hoje, ele tem outro valor. O bem que eu recebia faturamento X, eu recebo hoje 2X. Então, a margem ela vai se manter a mesma. O meu custo não vai alterar muito. Inclusive, se eu vou diminuir o meu valor de PMT com essa quitação, ele vai aumentar o meu EBITDA. O crescimento médio nosso em 8 anos foi 52%. E a gente administrou isso com 9 funcionários. Muito bem. Então vamos para Gustavo Serbasi, que eu já faço a pergunta: será que Gelux vai agradar os investidores com esse modelo que eles apresentaram aqui? Gustavo, suas perguntas aí para Gelux. Bom, primeiro, Gilson, essa última fala já me aliviou bastante aqui em relação a um ponto que eu tive de dúvida. Gabriela, parabéns pela apresentação, realmente brilhante. É muito raro a gente ver números não mostrados de maneira tão clara quanto você mostrou, sem ter um relatório, uma planilha. Então, parabéns pela apresentação. Isso traz conforto para o investidor também, tá? Você comentou que vocês são menos competitivos que a concorrência em termos de custos. Não ficou claro para mim se isso passa para o cliente está disposto a pagar mais pelo serviço da Gelux, pelo diferencial de serviço, ou se isso está diminuindo o resultado de vocês. Não, eles preferem contratar com a gente. Normalmente, todos os nossos clientes têm contratos com as grandes players de mercado. Eles contratam com a gente tudo que a gente consegue atender imediatamente com a potencial de capacidade de capital que eu tenho. Não tenho como atender mais. Ele me chega com 200 carros aqui, eu consigo atender 20 do dia para a noite, não vou conseguir atender os 200. Então, a gente atende ele no que a gente consegue e ele contrata apenas o restante com os demais. Inclusive, eles às vezes trazem problemas dos demais para a gente resolver com os prestadores locais, porque temos esse acesso a esse pós-venda mais eficaz. Então, a preferência é sempre por nós, a gente só não consegue realmente atendê-los porque não temos o capital necessário. Perfeito. E você mencionou expertise em revitalização, o Sim. que aumenta o valor de revenda da frota que Exatamente. participa do resultado.
mercado. Você disse que não está naquele número de 55 Não, aqui é milhões e somente meio. locação. Tem mais 10. Tá, tem mais 10 que seria decorrente da venda. E essa consolidação, vocês não têm hoje o sistema de RP para apresentar para o mercado? Não, a gente faz o balanço de tudo que a gente vende, mas a gente não tem essa consolidação. A gente faz, obviamente, todo o estudo. Hoje, por exemplo, a gente já compra um veículo abaixo do valor da FIP, o valor de mercado, porque somos frotistas. A gente trabalha com ele 7 anos, a gente faz essa revitalização, a gente vende em média por 80%, 85% do valor de mercado. Então, mas a gente ainda não consolidou isso porque realmente não é a nossa atividade principal e nossa idade média de frota é de 3,9 anos. Então, eu ainda não estou vendendo minha frota na intensidade que eu deveria. O que eu vendo hoje são essas frotas de seminovos que a gente adquire, às vezes, por oportunidade, entendeu? Para o mercado é importante que os números sejam fiéis, sejam transparentes, apesar de que o balanço auditado já é um bom passo aí para suprir isso. Agora, sendo o serviço um diferencial, minha última pergunta é quais são os diferenciais competitivos ou o que vocês têm que a concorrência não consegue fazer o que vocês fazem? O que impede a concorrência de amanhã espelhar o serviço da Gelux e vocês perderem mercado nesse crescimento? Eles são compradores e vendedores de carros. Eles possuem carros, um pátio deles é estoque. Eles compram com um valor muito mais baixo, com capital mais baixo, uma dívida alongada. Ele não está preocupado na locação do cliente. A locação que a gente faz, que é normalmente no setor de saneamento eletricitário, são atividades essenciais. Se um carro daquele para por causa de uma bateria, por causa de um pneu que furou, e ele para uma equipe, o prejuízo dele é absurdo. Então ele precisa de um serviço celery. Se você me liga hoje do cachinchó do fim do mundo para trocar uma bateria, eu vou trocar uma bateria em 1 ou 2 horas. A gente tem esse serviço de pós-venda que eles não têm. Então, para os clientes desse nicho, é muito importante. Por que eles não fazem? Porque se ele tem uma renda absurda com a compra e com a venda do carro, para que ele vai se preocupar com o cliente? Ele não quer essa preocupação. Eles têm um sistema, o cliente quer trocar uma bateria, ele lança lá no sistema dele que ele quer trocar uma bateria, daqui 4 dias alguém dá uma resposta e manda ele levar numa oficina. A preocupação é nula. Então o cliente prioriza isso na gente, é muito importante para o cliente. É justamente o que ele precisa na locação. Que a operação dele continue fluida e contínua, sem interrupções. Ótimo. Ok? Obrigado. Parabéns demais pela apresentação. A gente vai chegar agora no momento do voto. Vamos ver se vocês vão para 1, 2 ou 3 votos, sim ou não. Tudo bem, Gilson? Tranquilo? Demais. Vamos lá saber o que os jurados vão dizer. Eu desconfio. Mas vamos lá, vamos começar com o Rogério Salome. Sim ou não para Gelux? Bom, mais uma vez, parabéns, Gabriela, Gilson, pela empresa, pelos números, pela clareza que vocês trouxeram aqui apresentado. Realmente um negócio muito bom, né? Assim, nos instiga a querer até conhecer um pouco mais, na hora que vocês abrirem, de repente até estar ali junto, comprando um pouquinho das ações para estar próximo de vocês. O meu é sim. Olha só, já temos um sim e um investidor. Luciana Wodzik, sim ou não para Gelux? Vou te falar que eu também animei, hein? Muito eficiente, simples, focado no cliente, né? Resolvendo uma dor, que isso é fundamental, e com números extremamente saudáveis e sólidos. Parabéns, o meu é sim. Mas o segundo sim, estamos caminhando. Gustavo Cerbasi. Bom, a Gelux tem qualidades que são muito importantes no mercado de capitais, principalmente modelo claro, previsível, inclusive do ponto de vista financeiro, de resultado, crescimento, que facilita bastante. Existem algumas lacunas importantes, mas vocês sabem que o prêmio para quem passa nesse programa é passar por um processo de orientação para se enquadrar dentro das regras do mercado de capitais. E o que falta para a Gelux é exatamente o que faz parte desse processo, então o meu sim é convicto também. Parabéns. Perfeito, terceiro sim. Renata Vick, vamos para a unanimidade? Me deixaram pro tetra? Poxa vida, já dei um tri, agora eu tô dando tetra. Gente, parabéns. A gente não poderia estar fechando aqui da melhor maneira. Eu acho que aqui são poucas as ressalvas e como o Cerbasi bem colocou, ao longo do caminho, né, a ideia não é que esteja tudo perfeito, mas que tenha um plano bem estruturado, números sólidos, empresa da economia real, né, com bastante transparência. Vocês passaram muita segurança pela transparência nos dados e com muita humildade. De verdade, o que mais chamou minha atenção nesse case, a gente olha muito para os aspectos culturais. Eu comecei a minha pergunta, primeiro elogiando o seu Gilson pela generosidade. Ele fez uma intervenção aqui ainda mais generosa, né, de que bons líderes querem ver os melhores profissionais contribuindo da melhor maneira, mas também vendo eles voarem, né? Então, eu acho que esse é um grande legado, com certeza. Parabéns pela dupla, porque complementariedade é algo fundamental quando a gente tem a ambição de crescer. Então, meu sim, fechando o tetra aqui.
4 sim, e eu digo assim, ó, não é minha função aqui, mas eu vou dizer, animei também para esses investidores aí. Gabriela, muito prazer, parabéns pela história. Gilson, dá o teu abraço aqui, Gilson, muito bem. Para a gente é uma honra muito grande participar do Rota Fácil da Before. A gente entende também como uma oportunidade e de ver tanta gente inspiradora, como os jurados ali, que são grandes executivos, são pessoas extremamente bem-sucedidas, entendeu? Isso é inspirador, entendeu? E a pessoa reconhecer que a sua empresa está num nível de excelência é uma coisa muito satisfatória. Painel composto 14 empresas. Vale lembrar que uma delas, que seria a 15ª, não se apresentou aqui por questões de saúde. E pelos critérios todos que a gente adotou e que eu sempre explico todo o programa para vocês, as 14 então que vão participar, porque 15 foram selecionadas. Se o empresário teve um problema de saúde, não tem problema nenhum, a gente estima as melhoras para esse empresário e de repente a gente se vê num próximo episódio, numa próxima temporada de essa empresa participar. 3E e Gelux com 4 votos. Sim, nosso painel está embolado. E no próximo programa, que é a grande final, eu já tenho decidido isso pelo painel que a gente viu. Teremos desempates para os nossos jurados aqui. Eles vão lá para a sala definir 3 destaques e das 14 que se apresentaram, quais vão ser as 10 que realmente vão ter acesso ao crescimento via mercado de capitais. Confesso para você que eu estou ansiosíssimo para o próximo programa para descobrir quem vão ser essas empresas, quem vão ser os destaques. É um programa especialíssimo. Fique ligado na próxima semana, o último episódio da primeira temporada do Rota Fácil, o reality show da pequena e média empresa brasileira com a grande final. Eu espero você para a gente entender junto o final dessa grande história. Aliás, não, o final não, o começo dessa grande história para as empresas que vão ser selecionadas na nossa primeira temporada. Próximo programa, finalíssima, eu, Rodrigo Maia, nossos jurados, as empresas, todo mundo aqui espera por você. Tudo bem? Nessa iniciativa da Before, com o patrocínio da Apex Partner, aqui exibida e produzida pela BMC News, que é informação que gera valor e muito valor para a pequena e média empresa brasileira. Eu vejo você na grande final. Até lá! Sua PME também quer captar recursos no mercado de capitais? Escaneie o QR Code e descubra como listar sua empresa na Before.